Senti o café derramar na mesa quando escutei aquelas palavras saírem da boca do meu próprio filho. Acabei de comprar um carro de 300 mil reais para a Tatiane e usei seu cartão para pagar, Maurício declarou, com um sorriso tão largo que parecia rasgar as extremidades de seu rosto. Ao lado dele, Tatiane cobria a boca com as mãos, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que me congelou por dentro. Não acreditei no que estava ouvindo. Aqui, na sala do meu apartamento no edifício Costa Esmeralda, de frente para o mar de Balneário Camboriú, que sempre foi meu refúgio de paz depois de anos trabalhando na minha pousada, agora se transformava no palco de uma cena que jamais imaginei viver aos 68 anos de idade. Eles continuavam rindo, como se tivessem feito a maior travessura do mundo. Como se fossem crianças que roubaram um doce da cozinha e não adultos que acabavam de me comunicar uma compra que custava mais do que meu apartamento tinha custado há 15 anos. Um cartão que eu havia disponibilizado para Maurício usar em emergências médicas ou alguma necessidade real, não para extravagâncias desse porte. Vocês estão brincando comigo, não é? Perguntei, tentando me agarrar à esperança de que fosse uma piada de extremo mau gosto. Mas o riso deles só aumentou. Não, mãe! É sério! Você deveria ver sua cara agora! Maurício gargalhou, se jogando no sofá como se não tivesse acabado de cometer um crime financeiro contra a própria mãe. Tatiane, ainda sorrindo, puxou o celular da bolsa caríssima que eu sabia que custava o salário de 3 meses de um trabalhador comum. Olha aqui, dona Jurema, não é uma maravilha? Ela virou a tela para mim, mostrando a foto de um carro esporte vermelho reluzente, com detalhes cromados que refletiam a luz como diamantes e interior de couro branco que parecia nunca ter sido tocado. Na imagem, o veículo estava parado na concessionária Premier Motors, aquela mesma que fica na avenida principal e que eu sempre passei em frente pensando, quem tem dinheiro para gastar nesses carros de filme? Aparentemente eu tinha. Ou melhor, meu cartão de crédito tinha, sem que eu soubesse ou autorizasse. Tentei controlar a tremedeira que começava nas minhas mãos. Depois de uma vida inteira de trabalho honesto, desde os tempos em que administrava minha pousada na beira da praia até agora na aposentadoria, sempre fui cautelosa com dinheiro. Não por avareza, mas por saber o valor do suor, especialmente depois que fiquei viúva e tive que criar Maurício e Berenice sozinha. Você não pode fazer isso, Maurício. É crime. Consegui dizer finalmente, minha voz baixa e trêmula contrastando com as risadas deles que agora diminuíam gradualmente, ao perceber que eu não estava achando a menor graça. Mãe, calma, ele disse, levantando-se e vindo em minha direção, colocando as mãos nos meus ombros. Você sempre disse que queria nos ver felizes e realizados. E olha só como a Tati está feliz. Apontou para a nora, que agora sorria de maneira mais contida, talvez começando a perceber a gravidade da situação. Felicidade não se compra com dinheiro roubado, filho. Muito menos com o dinheiro da sua própria mãe, respondi, afastando suas mãos dos meus ombros e me levantando. Senti uma força surgindo dentro de mim. Aquela mesma força que me fez levantar todas as manhãs para trabalhar depois que seu pai nos deixou. Aquela força que me fez reconstruir nossa vida quando achei que tudo estava perdido. Maurício mudou de tom, sua voz ficando mais séria. Olha, mãe, eu sei que parece loucura, mas eu tenho um plano. Esse carro vai valorizar e logo vamos poder... Interrompi seu discurso com um gesto. Não queria ouvir. Planos? Que planos justificariam usar meu cartão sem permissão? Este mesmo filho que eu sempre ensinei sobre honestidade, sobre trabalhar duro pelo que se quer, sobre respeitar o próximo e seus pertences. Onde está o carro agora? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Maurício piscou, confuso com minha pergunta. Está lá embaixo, no estacionamento do prédio. Viemos direto da concessionária para te contar a novidade. Respondeu, trocando um olhar hesitante com Tatiane. Me mostre as chaves, exigi, estendendo a mão. Ele enfiou a mão no bolso da calça social cara que usava e tirou um chaveiro reluzente com o símbolo da marca alemã do carro. Hesitou por um segundo antes de colocá-lo na minha mão. O metal frio do chaveiro contrastava com o calor da raiva que eu sentia subindo pelo meu peito.
Fechei os dedos ao redor das chaves e as guardei no bolso do meu vestido floral. Mãe, o que você vai fazer? Maurício perguntou, sua voz agora transparecendo preocupação. Vou descer para ver esse carro que aparentemente eu comprei. Respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía naquele momento. Vocês dois fiquem aqui. Tenho algumas ligações para fazer antes. E caminhei até meu quarto, fechei a porta e fui direto para a gaveta da escrivaninha, onde guardava todos os documentos importantes. Com as mãos ainda trêmulas, peguei o telefone e disquei o número do banco que estava anotado no verso do meu cartão de crédito. Enquanto aguardava ser atendida, olhei pela janela do meu quarto que dava para o mar. As ondas quebravam na praia com uma regularidade hipnotizante, indiferentes ao caos que acabava de se instaurar na minha vida. A voz do atendente me trouxe de volta à realidade. Banco Nacional Atlântico, boa tarde. Em que posso ajudar? Preciso falar urgente com a gerente da minha conta, doutora Raquel Fernandes. É uma emergência. Falei, mantendo a voz baixa para que Maurício e Tatiane não escutassem da sala. Enquanto aguardava ser transferida, ouvi as vozes abafadas dos dois na sala. Discutiam entre si. A festa parecia ter acabado. E eles nem imaginavam que o verdadeiro choque ainda estava por vir, quando eu pegasse aquelas chaves e fizesse o que estava determinada a fazer. Não se engane pensando que sou uma senhora frágil só porque tenho cabelos grisalhos e mais de 60 anos nas costas. Quem já administrou um negócio próprio, criou 2 filhos sozinha e sobreviveu às tempestades da vida sabe que, às vezes, é preciso tomar decisões drásticas. E eu estava prestes a tomar uma que mudaria para sempre o rumo da nossa família. Senhora Jurema, aqui é a Raquel. Recebi um aviso de uma transação incomum no seu cartão. Estava justamente separando seu número para entrar em contato. A voz familiar da gerente soou do outro lado da linha, trazendo um mínimo de alívio em meio ao turbilhão que me consumia. Raquel, querida, preciso da sua ajuda. Meu filho, ele usou meu cartão para comprar um automóvel de luxo sem minha autorização. 300 mil reais. Sussurrei com urgência, mantendo o tom baixo enquanto espiava pela fresta da porta, para garantir que a conversa não fosse ouvida. Meu Deus, dona Jurema, a compra apareceu no sistema como alerta há menos de 1 hora. Por isso já ia ligar. Uma transação desse porte foge completamente do seu padrão de gastos. A preocupação genuína na voz dela me trouxe conforto. Depois de 3 décadas como cliente do mesmo banco, Raquel conhecia não apenas meu histórico financeiro, mas também meus princípios. Existe alguma forma de cancelar essa transação? O pagamento já foi concretizado? Perguntei, sentindo o coração disparar. Toda a minha reserva financeira para emergências médicas, para uma eventual reforma no apartamento, para ajudar Berenice com o mestrado, tudo poderia estar comprometido com um clique impensado do meu filho. A transação ainda está pendente em processo de autorização. Por ser um valor tão alto, o sistema colocou em análise manual. Posso suspender temporariamente, mas precisarei de um boletim de ocorrência para cancelamento definitivo, explicou Raquel, sua voz assumindo o tom profissional que eu conhecia bem. Um boletim de ocorrência significaria denunciar meu próprio filho por fraude. A ideia fez meu estômago afundar. Maurício poderia enfrentar consequências criminais. Apesar da gravidade do que ele fizera, a imagem dele atrás das grades me causou um aperto insuportável no peito. Entendo. Por favor, suspenda temporariamente. Preciso conversar com meu filho antes de tomar qualquer decisão mais drástica. Respondi após um momento de reflexão. Farei isso imediatamente. A senhora tem 72 horas para decidir o próximo passo. Devo registrar como transação não autorizada? Sim, por enquanto. Obrigada, Raquel. Desliguei o telefone e respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Abri a gaveta da penteadeira e peguei o porta-retratos que guardava ali. A fotografia mostrava Maurício aos 8 anos, sorridente, segurando um troféu de uma competição escolar de matemática. Aquele menino brilhante e honesto tinha se transformado em um homem capaz de roubar a própria mãe? Coloquei o porta-retratos de volta na gaveta e me olhei no espelho. Os olhos que me encaravam de volta mostravam determinação por trás das rugas que o tempo esculpiu. Ajeitei meu colar de pérolas, presente do meu falecido marido, e retoquei o batom discreto.
Uma senhora de respeito não enfrenta crises descomposta, costumava dizer minha mãe. Quando voltei à sala, Maurício andava de um lado para outro, enquanto Tatiane estava sentada no sofá, mexendo nervosamente no celular. Ambos se viraram para mim simultaneamente quando perceberam minha presença. Mãe, acho que começamos com o pé errado. Eu deveria ter explicado melhor. Maurício começou, mas ergui a mão, sinalizando para que se calasse. Vocês dois, me acompanhem até o estacionamento. Quero ver esse carro. Declarei com uma serenidade que não condizia com a tempestade emocional que se formava dentro de mim. O trajeto pelo elevador foi marcado por um silêncio desconfortável. Maurício tentou algumas vezes iniciar uma conversa, mas meu olhar firme o fazia recuar. Tatiane mantinha os olhos fixos no chão, seu entusiasmo anterior completamente desvanecido. Quando chegamos ao estacionamento subterrâneo, avistei imediatamente o automóvel vermelho reluzente, destoando dos demais veículos mais modestos do prédio. Posicionado em uma vaga de visitantes, parecia um intruso arrogante exibindo seu valor exorbitante. É aquele ali. Maurício apontou desnecessariamente, sua voz hesitante. Caminhei em direção ao veículo, sentindo o peso das chaves no bolso do meu vestido. Cada passo ecoava no concreto do estacionamento, amplificando a tensão do momento. Dona Jurema, sei que parece loucura, mas o Maurício disse que vocês conversaram sobre uma eventual ajuda financeira para nós. Tatiane começou, sua voz tremendo levemente. Nós nunca conversamos sobre usar meu cartão para comprar um carro de luxo, Tatiane. Cortei secamente, sem desviar minha atenção do veículo que se aproximava. Não exatamente nesses termos, mãe. Mas lembra quando falei sobre investimentos e você disse que poderíamos contar com sua ajuda? Maurício tentou se justificar, seguindo-me de perto. Parei abruptamente e me virei para encará-lo. Ajuda para investimentos sólidos, planejados, discutidos em família. Não para extravagâncias impulsivas feitas pelas minhas costas. O rosto dele empalideceu. Pela primeira vez desde que entrara em meu apartamento com aquele sorriso presunçoso, percebi que Maurício começava a compreender a gravidade de seus atos. Continuei caminhando até o automóvel e circundei-o lentamente, observando cada detalhe. O logotipo alemão na frente brilhava como se zombasse de mim. Os pneus de perfil baixo, as rodas de liga leve, os detalhes cromados. Tudo exalava uma ostentação que nunca fez parte dos valores que tentei transmitir aos meus filhos. A concessionária disse que é modelo exclusivo. Só existem 3 unidades dessas no Brasil, comentou Tatiane, numa tentativa desajeitada de quebrar o gelo. Seu comentário só intensificou minha indignação. Retirei as chaves do bolso e apertei o botão de destravamento. As luzes do carro piscaram e um som discreto indicou que as portas estavam abertas. Mãe, o que você vai fazer? Perguntou Maurício, sua voz traindo preocupação. Sem responder, abri a porta do motorista e me acomodei no banco de couro branco. O interior cheirava a novo, aquele aroma artificial que as concessionárias usam para encantar compradores impulsivos. Ajustei o banco para alcançar confortavelmente os pedais e coloquei o cinto de segurança. Maurício e Tatiane se aproximaram da janela, expressões confusas estampadas em seus rostos. Mãe, você não vai dirigir isso, vai? Você mal usa seu próprio carro! Exclamou Maurício, uma nota de pânico surgindo em sua voz. Inseri a chave na ignição e girei. O motor rugiu com potência, vibrando sob o capô com uma energia contida que expressava perfeitamente a raiva que eu sentia naquele momento. Dona Jurema, por favor... Tatiane apoiou as mãos na janela, seus olhos suplicantes. Afastem-se, ordenei, engatando a marcha. Mãe, vamos conversar, por favor. Eu posso explicar tudo. Maurício bateu no vidro, seu rosto contorcido numa mistura de medo e arrependimento. Baixei o vidro elétrico apenas o suficiente para que ouvissem minhas palavras com clareza. Vocês riram de mim lá em cima. Riram da ideia de usar meu cartão sem permissão. Agora é minha vez de decidir o que fazer com o que é, tecnicamente meu. Afinal, fui eu quem paguei. Para onde você vai? Perguntou Maurício, sua voz quase um sussurro. Isso é algo que vocês vão descobrir quando eu voltar. Se eu voltar, respondi, encarando-o nos olhos pela primeira vez desde que entrara no carro.
Pisei no acelerador e o veículo avançou pela rampa do estacionamento, deixando para trás um Maurício e uma Tatiane estupefatos. Pelo retrovisor, vi meu filho sacar o celular do bolso com as mãos trêmulas, provavelmente para me ligar. Desliguei meu telefone sem cerimônia e o coloquei na bolsa. As ruas de Balneário Camboriú passavam rapidamente enquanto eu dirigia sem destino certo. O trânsito de fim de tarde na Avenida Beira-Mar estava intenso, com turistas aproveitando o pôr do sol na praia. Em outro contexto, eu estaria em casa preparando um chá para apreciar a vista da minha sacada. Agora, estava dirigindo um carro esportivo caríssimo, com o coração partido pela traição do meu filho. Parei em um semáforo e observei um casal de idosos atravessando a rua de mãos dadas. Deviam ter aproximadamente minha idade, talvez um pouco mais. Caminhavam devagar, sincronizados, como quem dançou junto por décadas. Por um instante, imaginei como seria se meu marido ainda estivesse vivo. Será que Maurício teria se tornado o homem que é hoje? Será que eu teria sido capaz de impor limites que sozinha não consegui? O semáforo abriu e continuei dirigindo, mas agora com um destino em mente. Não iria para casa, nem para a delegacia. Havia um lugar onde precisava ir primeiro, para entender o que realmente estava acontecendo. Virei à direita em uma rua secundária e segui em direção ao bairro comercial. 20 minutos depois, estacionava em frente ao edifício onde Maurício mantinha seu escritório de negócios imobiliários. O prédio não era particularmente imponente, mas ficava bem localizado, próximo ao centro financeiro da cidade. Cumprimentei o porteiro, que me reconheceu imediatamente. Dona Jurema, há quanto tempo não a vemos por aqui? E subi direto ao 5º andar, onde ficava a Horizonte Imóveis. Usei minha chave reserva para entrar. Uma lembrança da época em que ajudei meu filho a montar o negócio, investindo parte das economias da venda da minha pousada. O escritório estava vazio àquela hora. Os funcionários já haviam ido embora e restava apenas o silêncio perturbador de um ambiente abandonado. As plantas artificiais nas janelas acumulavam poeira. As mesas pareciam desarrumadas, com papéis espalhados. Nada como o ambiente organizado e próspero que eu visitara meses atrás. Dirigi-me à sala de Maurício e encontrei a porta destrancada. Ao entrar, fui recebida por uma cena que apertou meu coração. Pilhas de documentos se acumulavam sobre a mesa de madeira escura que eu mesma havia escolhido como presente de inauguração. Alguns papéis estavam no chão, como se tivessem sido jogados em um momento de frustração. Sentei-me na cadeira executiva e comecei a examinar os documentos. Notificações de bancos, cartas de cobrança, intimações judiciais. A imagem que se formava era clara e devastadora. A empresa de Maurício estava à beira da falência. Como isso era possível? Nos almoços de família, ele sempre falava sobre os negócios promissores, sobre os empreendimentos bem-sucedidos. Tinha sido tudo mentira? Uma pasta vermelha chamou minha atenção. Ao abri-la, encontrei algo ainda mais alarmante. Uma carta manuscrita em papel simples, com uma caligrafia agressiva que dizia: "Você tem até segunda-feira para pagar os 250 mil, ou sua família vai sofrer as consequências. Sabemos onde sua mãe e sua esposa fazem compras. Não teste nossa paciência." Meu sangue gelou. Não se tratava apenas de dívidas comerciais ou má gestão. Maurício estava envolvido com pessoas perigosas. Agiotas? Investidores escusos? A ameaça explícita contra mim e Tatiane deixava claro que a situação era mais grave do que eu poderia imaginar. O telefone da sala começou a tocar, sobressaltando-me. Hesitei por alguns segundos antes de atender. "Escritório Horizonte Imóveis", respondi, tentando manter a voz firme. "Mãe?" A voz de Maurício soou surpresa do outro lado. "O que você está fazendo aí?" "Descobrindo a verdade que você tem escondido de mim", respondi sem rodeios, segurando a carta ameaçadora nas mãos. "Quem são essas pessoas que estão ameaçando nossa família, Maurício?" Um silêncio pesado se estendeu pela linha antes que ele respondesse com a voz embargada. "Como você soube? Estou sentada na sua mesa, olhando para uma carta que ameaça a mim e a sua esposa se você não pagar 250 mil até segunda-feira", expliquei, sentindo uma mistura de raiva e medo crescer dentro de mim. O carro... era para isso?
para pagar essas pessoas? Ouvi um soluço do outro lado. Pela primeira vez desde que entrara sorridente em meu apartamento, Maurício parecia ter abandonado a fachada. Eu ia vendê-lo amanhã mesmo. Já tenho um comprador que ofereceu 270 mil à vista. Pagaria a dívida e ainda sobraria para cobrir alguns cheques que estão para voltar. Por que não me contou? Por que toda essa encenação? Por que não pediu ajuda diretamente? Questionei, incapaz de compreender como meu filho havia chegado a tal ponto. Porque eu tinha vergonha. Ele explodiu, sua voz quebrando. Vergonha de ter falhado, de ter colocado tudo a perder, de não ser o filho bem-sucedido que você merece ter depois de tanto sacrifício. Outro soluço. E porque eu sabia que você me ajudaria se soubesse a verdade, e eu não queria ser mais um fardo para você carregar. Então preferiu cometer um crime? Usar meu cartão sem autorização? Me tratar como uma piada? As lágrimas que eu havia contido finalmente rolaram pelo meu rosto, manchando os documentos sobre a mesa. Foi ideia da Tatiane fingir que estava tudo bem, que era um presente para ela. Achamos que seria menos humilhante do que contar a verdade. Foi estúpido, eu sei. Quando você saiu com o carro, ela confessou que já sabia dos problemas. Está vendendo as joias dela secretamente para ajudar. Estamos desesperados, mãe. A revelação sobre Tatiane me pegou de surpresa. A imagem da nora superficial que eu construíra começou a se desmanchar. Talvez houvesse mais nela do que eu suspeitava. Onde você está agora? Perguntei, secando as lágrimas com a manga da blusa. Na frente do seu prédio. Não tivemos coragem de subir, achando que você voltaria para casa. Encontre-me no restaurante Maré Alta em 30 minutos. Instruí, tomando uma decisão. Traga Tatiane e todos os documentos que puder reunir sobre essas dívidas. Todas elas, Maurício. Não esconda mais nada. O que você vai fazer, mãe? A esperança em sua voz era quase palpável. O que deveria ter feito desde o início? Ajudar meu filho. Mas desta vez, vamos fazer do jeito certo. Desliguei o telefone e guardei a carta ameaçadora na bolsa. Recolhi alguns outros documentos que pareciam importantes e deixei o escritório, trancando a porta atrás de mim. No elevador, digitei o número de Raquel no banco. Precisaria da ajuda dela para o que planejava fazer. Ao sair do prédio, o sol já havia se posto completamente. As luzes da cidade começavam a brilhar, refletindo na baía de maneira quase irônica. Tanta beleza externamente, enquanto descobria a feiura escondida por trás das aparências em minha própria família. Entrei novamente no carro vermelho, que agora carregava um significado completamente diferente para mim. Não era mais apenas o símbolo da traição do meu filho, mas também de seu desespero. E quem sabe, poderia se tornar o instrumento de nossa reconciliação e da reconstrução de sua vida. Liguei o motor e segui em direção ao restaurante, com um plano se formando em minha mente. A noite seria longa, as decisões seriam difíceis, mas uma coisa eu tinha certeza: ninguém ameaça minha família e sai impune. Nem agiotas perigosos, nem circunstâncias adversas, nem erros do passado. Olhando para o céu estrelado de Balneário Camboriú através do para-brisa, percebi que talvez, no fim das contas, eu ainda teria a última risada nessa história. Não por vingança ou orgulho, mas por transformar uma tragédia anunciada em uma oportunidade de redenção. O restaurante Maré Alta, normalmente tão convidativo com sua vista panorâmica para o oceano, parecia sufocante naquela noite. Escolhi uma mesa no canto mais reservado, longe dos olhares curiosos e das conversas animadas dos outros clientes que desfrutavam seus jantares, sem imaginar o drama familiar que estava prestes a se desenrolar ali. Cheguei propositalmente 15 minutos antes do combinado. Precisava desse tempo para organizar meus pensamentos, para decidir como conduziria essa conversa que poderia mudar o rumo de nossas vidas. O garçom, um rapaz jovem que me reconheceu das vezes anteriores em que frequentei o local com amigas do grupo de hidroginástica, aproximou-se com um sorriso discreto. A senhora deseja algo para beber enquanto espera? Um chá de camomila, por favor, respondi, tentando apaziguar meus nervos. E reserve uma garrafa do vinho tinto da casa. Estou esperando mais 2 pessoas. Enquanto aguardava, repassava mentalmente a ligação que havia feito para Raquel do banco no caminho até ali.
Sua reação inicial de surpresa deu lugar a uma compreensão profissional quando expliquei a situação. Dona Jurema, existem algumas opções que podemos considerar. Venha ao banco amanhã cedo e vamos analisar tudo pessoalmente. Ela sugeriu, demonstrando a discrição que sempre apreciei nela. Meus pensamentos foram interrompidos quando avistei Maurício e Tatiane entrando no restaurante. Meu filho carregava uma pasta executiva de couro marrom, presente meu de 2 natais atrás, e seu rosto revelava o peso da situação. Tatiane, sempre tão preocupada com a aparência, parecia ter chorado. Seu rímel cuidadosamente aplicado estava levemente borrado nas extremidades. Ao me verem, hesitaram por um instante, como crianças incertas sobre a reação de um adulto após uma travessura grave. Fiz um gesto discreto para que se aproximassem. Quando sentaram, o silêncio incômodo tomou conta da mesa por alguns segundos, interrompido apenas pela chegada do meu chá e pela oferta de bebidas para os recém-chegados, que ambos recusaram. Vocês comeram algo? Perguntei, surpreendendo-os com minha preocupação cotidiana em meio à crise. Não conseguimos pensar em comida, mãe. Maurício respondeu, sua voz quase um sussurro. Vamos pedir algo leve. Ninguém pensa direito com o estômago vazio, determinei, fazendo um sinal para o garçom, que anotou meu pedido de 3 saladas e uma porção de pães. Assim que o garçom se afastou, encarei meu filho nos olhos. Quero saber tudo, Maurício. Como começou, quanto deve, para quem deve e como chegamos nesse ponto. Ele abriu a pasta e retirou uma pilha de documentos organizados com post-its coloridos. Pelo menos nisso reconheci minha influência em sua formação. Tatiane mantinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa, os nós dos dedos brancos de tensão. Começou há 18 meses, iniciou ele, a voz ganhando firmeza à medida que falava. O mercado imobiliário estava aquecido e surgiu uma oportunidade para investir em um terreno na Praia de Laranjeiras. O proprietário precisava vender urgentemente, oferecendo por menos da metade do valor de mercado. Parecia bom demais para ser verdade, comentei, já antevendo o desfecho. E era, admitiu, passando a mão pelo cabelo num gesto de frustração. Havia problemas ambientais não divulgados. A área tinha restrições para a construção que não constavam na documentação que me foi apresentada. Quando descobri, já havia investido quase todo o capital de giro da empresa. Tatiane interveio pela primeira vez. Eu disse para ele procurar outro advogado especializado em direito ambiental, mas eu estava tão focado no lucro potencial que ignorei os sinais de alerta, completou Maurício. Tentei reverter o prejuízo entrando em outros empreendimentos, apostando cada vez mais alto, tomando empréstimos para cobrir as perdas iniciais. A espiral clássica, murmurei, tomando um gole do chá que já esfriava. Maurício continuou sua narrativa, detalhando como os problemas se acumularam. Os cheques especiais estourados, os empréstimos bancários com juros estratosféricos, os investidores que retiraram o apoio quando começaram a circular rumores sobre as dificuldades da Horizonte Imóveis. Foi quando surgiu um investidor privado. Maurício fez aspas com os dedos ao pronunciar o termo, oferecendo capital sem as exigências burocráticas dos bancos. Lucas Montenegro, disse ele, apontando para um documento com o nome circulado em vermelho. Apresentou-se como representante de um grupo de investidores estrangeiros interessados no mercado imobiliário local. Ofereceu um aporte de R$300 mil com prazo de 6 meses para devolução e juros aparentemente razoáveis. Aparentemente, repeti, já entendendo onde a história chegaria. No contrato, havia cláusulas em letras minúsculas que não foram adequadamente explicadas. Os juros praticamente duplicavam a cada mês de atraso. Explicou, a vergonha evidente em sua expressão. Quando percebi a armadilha, já devia quase o dobro do valor original. Tentei negociar, mas foi quando as ameaças começaram. Tatiane segurou a mão do marido, um gesto de solidariedade que me surpreendeu. Foi quando ele finalmente me contou tudo. Ela revelou, seu olhar encontrando o meu pela primeira vez naquela noite. Eu vendi minhas bolsas de marca, algumas joias, até meu carro. Mas não era suficiente. O garçom retornou com as saladas e o pão, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando ele se afastou novamente, Maurício continuou,
sua voz agora trêmula. Na semana passada, o prazo final venceu. Recebi a visita de 2 homens no escritório depois do expediente. Não se identificaram, mas deixaram claro que trabalhavam para Montenegro. Foi quando deixaram aquela carta que você encontrou. Retirei a carta da minha bolsa e a coloquei sobre a mesa, entre os pratos intocados. Sua presença física parecia contaminar nosso espaço, como um objeto amaldiçoado. E o carro? Perguntei, embora já soubesse parte da resposta. Tenho um cliente, Paulo Gomes, que coleciona carros esportivos. Comentei casualmente sobre esse modelo, e ele demonstrou interesse imediato. Ofereceu 270 mil em dinheiro vivo, sem perguntas. Maurício respirou fundo antes de continuar. Ontem à noite, quando os homens de Montenegro ligaram estabelecendo a segunda-feira como prazo final, entrei em pânico. Sabia que Paulo estaria fora do país na próxima semana, então era minha única chance. E como exatamente você conseguiu comprar o carro com meu cartão? Esta era a parte que mais me intrigava. O limite do cartão adicional que eu havia concedido a ele para emergências era muito inferior a esse valor. Maurício baixou os olhos, a vergonha evidente. Há 3 meses, quando você foi ao banco atualizar seus dados cadastrais, me pediu para levar alguns documentos porque estava com a fisioterapia marcada no mesmo horário. Aproveitei para... Ele hesitou. Para solicitar um aumento no limite do meu cartão, usando minha assinatura. Concluí, a decepção ardendo em meu peito. Ele assentiu, incapaz de me encarar. Foi a primeira vez que fiz algo assim, mãe. Juro. Estava desesperado. Um silêncio pesado se abateu sobre a mesa. As saladas permaneciam intactas. O pão esfriava, esquecido. Ao nosso redor, o restaurante continuava em sua rotina normal. Casais brindando, famílias comemorando, turistas admirando a vista. Nosso pequeno núcleo de tristeza e decepção era uma ilha isolada naquele mar de normalidade. Tatiane quebrou o silêncio. Dona Jurema, sei que não temos o direito de pedir nada, mas estamos realmente assustados. Essas pessoas... Ela engoliu em seco. Ontem à noite, encontrei um bilhete no para-brisa do meu carro na academia. Tinha o endereço da sua hidroginástica e o horário que a senhora costuma ir. Era um aviso, para mostrar que estão nos observando. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A ameaça agora parecia mais real, mais próxima. Não era apenas uma questão de dinheiro ou traição. Era a segurança da nossa família que estava em jogo. Por que essa encenação toda hoje? A risada, a história do presente? Perguntei, ainda tentando compreender aquela peça teatral mal encenada em meu apartamento. Tatiane suspirou. Foi ideia minha. Achei que seria menos humilhante para Maurício se fingíssemos que estava tudo bem, que era um presente extravagante para mim. Imaginei que a senhora ficaria furiosa de qualquer jeito, mas pelo menos não veria o quanto ele está destruído por dentro. Ela apertou a mão do marido. Não percebi o quanto isso seria cruel e desrespeitoso com a senhora. Peço desculpas. Olhei para os dois, meu filho quebrado por seus erros e minha nora tentando protegê-lo mesmo em meio ao caos que ele criara. Havia uma dignidade naquele gesto que me comoveu. Talvez Tatiane não fosse a moça fútil que eu sempre imaginei. Talvez houvesse mais profundidade naquela relação do que eu conseguia enxergar até então. O comprador, Paulo, retomei, voltando ao problema prático. Ele realmente vai pagar 270 mil? Sim, já confirmei com ele hoje cedo, antes de ir ao seu apartamento. Ficou encantado quando soube que o carro já estava comigo. Combinamos de formalizar amanhã às 10 da manhã na concessionária. E o pagamento seria em espécie. Ele prefere assim por questões tributárias, explicou Maurício, seu tom revelando que não estava em posição de questionar as preferências do cliente. Dinheiro vivo, sem registro bancário, conveniente para alguém em situação desesperadora como a de meu filho. Também conveniente para atividades ilícitas, pensei comigo mesma. E os homens de Montenegro? Quando exigem o pagamento? Segunda-feira ao meio-dia, no escritório. Consultei o relógio de pulso. Sexta-feira, 20h47. Tínhamos menos de 3 dias para resolver uma situação que parecia impossível. Estamos quebrados, mãe. Maurício admitiu finalmente, sua voz embargada. A empresa tem mais dívidas do que ativos. Meu apartamento está hipotecado.
O carro da Tatiane já foi vendido. Mesmo com os 270 mil, ainda ficaremos devendo a fornecedores, ao banco, impostos atrasados. Ele desabou, as lágrimas finalmente rompendo a barreira do orgulho. Tatiane o abraçou, suas próprias lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Observei a cena com uma mistura de emoções. Raiva pela irresponsabilidade, decepção pela mentira, medo das ameaças, mas também uma pontada de compaixão ao ver meu filho reduzido àquele estado. Enquanto refletia, meu telefone vibrou discretamente na bolsa. Era uma mensagem de Raquel. Consegui agendar com o gerente de crédito para amanhã às 8h. Venha preparada com toda a documentação possível. Tomei uma decisão naquele instante. Não seria fácil, exigiria sacrifícios, mas era a única saída que enxergava. Escutem com atenção. Falei finalmente. Minha voz baixa, mas firme. Vou ajudá-los a sair desse buraco, mas com minhas condições. O olhar de esperança que iluminou os olhos de meu filho quase quebrou minha determinação, mas mantive a postura. Primeiro, o carro fica comigo até segunda-feira. Vou lidar pessoalmente com esse tal Paulo amanhã. Mas, mãe, sem interrupções, Maurício. Segundo, vocês trarão absolutamente toda a documentação da empresa para meu apartamento ainda hoje. Quero cada nota fiscal, cada contrato, cada extrato. Vou analisar tudo durante o fim de semana. Tatiane assentiu, enxugando as lágrimas. Terceiro, e mais importante, a partir de agora, sou sócia majoritária da Horizonte Imóveis. Assumirei o controle financeiro total até que todas as dívidas sejam quitadas e a empresa volte a dar lucro. Maurício pareceu atordoado. Sócia majoritária? Mas, mãe, a empresa foi meu sonho, minha criação, que você transformou em pesadelo. Cortei secamente. Não estou fazendo isso para puni-lo, Maurício. Estou fazendo isso para salvar você, sua esposa e tudo que construiu. Quando a empresa estiver saneada, reavaliamos a sociedade. Até lá, você continua como diretor operacional, fazendo o que faz de melhor, negociar e vender, mas as finanças ficam comigo. Tatiane apertou a mão do marido antes que ele pudesse protestar novamente. É uma proposta justa, amor. Sua mãe tem experiência administrativa que nós não temos. Ele respirou fundo, assentindo lentamente. Tem razão. Obrigado, mãe. Não agradeça ainda. Tem mais uma condição, acrescentei, sentindo o peso das palavras que diria a seguir. Vamos à delegacia amanhã após o banco. O quê? Exclamaram em uníssono, o pânico visível em seus rostos. Não para denunciar a fraude do cartão, esclareci rapidamente. Para registrar as ameaças que vocês receberam. Conheço o delegado Joaquim Buarque há anos, desde que ele ajudou a resolver um problema de furtos na minha pousada. Ele é discreto e competente. Mas Montenegro ficará furioso se souber que envolvemos a polícia. Maurício argumentou, o medo evidente em sua voz. Montenegro já está furioso, retruquei. E pessoas como ele prosperam no silêncio das vítimas. Não registraremos o nome dele diretamente, apenas o fato de que recebemos ameaças. Isso nos dará alguma proteção oficial se as coisas piorarem. Meu filho e minha nora trocaram olhares hesitantes, avaliando as implicações da minha proposta. Finalmente, Maurício assentiu. Faremos como você diz, mãe. Todas as condições. Sinalizei para o garçom pedindo a conta. As saladas permaneciam intocadas, mas a decisão estava tomada. Enquanto aguardávamos, olhei para os dois jovens à minha frente, abatidos, assustados, mas com um brilho renovado de esperança nos olhos. Uma última coisa, falei, mantendo a voz baixa para que apenas eles ouvissem. O que vocês fizeram foi errado em tantos níveis que nem sei por onde começar. Usaram meu nome, meu crédito, minha confiança. Isso é imperdoável sob circunstâncias normais. Eles baixaram os olhos, aceitando a repreensão. Mas somos família. E família não se abandona no momento mais difícil, por mais dolorosa que seja a situação. Fiz uma pausa, deixando que minhas palavras penetrassem. Vamos superar isso juntos. E quando tudo terminar, talvez possamos rir de verdade. Não às custas uns dos outros, mas pela alegria de termos vencido unidos. Ao sairmos do restaurante,
O ar fresco da noite litorânea encheu meus pulmões. O céu estrelado de Balneário Camboriú brilhava sobre nós, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob sua vastidão. No estacionamento, o carro vermelho reluzente aguardava. Não mais um símbolo de traição, mas agora a primeira peça de um complexo quebra-cabeças que tínhamos que montar para salvar nossa família. Entreguei as chaves para Maurício. Você dirige até meu apartamento. Amanhã começamos cedo. Enquanto ele ligava o motor, Tatiane sentou-se no banco traseiro e eu ocupei o lugar do passageiro. Observei o perfil de meu filho, concentrado na estrada à nossa frente. Apesar de tudo, ainda via nele o menino que um dia jurou que seria um grande empresário como o papai. O sonho havia se transformado em pesadelo, mas ainda havia tempo para despertar. E eu estaria lá, como sempre estive, para ajudá-lo a encontrar o caminho de volta. A noite foi longa e inquieta. Enquanto Maurício e Tatiane dormiam no quarto de hóspedes, eu permaneci na sala de meu apartamento, cercada por pilhas de documentos da Horizonte Imóveis. Papéis espalhados pelo chão, sobre a mesa de centro, ocupando cada centímetro do sofá. Um labirinto financeiro que contava a história da derrocada do sonho do meu filho. À medida que as horas avançavam e a madrugada se aprofundava, fui montando um panorama completo da situação. Contratos assinados sem revisão adequada. Empréstimos contraídos a juros exorbitantes. Cheques pré-datados em sequência vertiginosa. Um cobrindo o anterior num castelo de cartas prestes a desmoronar. Entre os documentos, encontrei um caderno de anotações pessoais de Maurício, que revelava seu estado de espírito nos últimos meses. Frases desesperadas, cálculos rabiscados, tentativas frustradas de encontrar saídas. Na última página, uma frase sublinhada várias vezes me fez engolir em seco. Não posso deixar mamãe descobrir. Ela sacrificou tudo por mim. Isso a mataria. Quando o relógio marcou 4 da manhã, organizei os documentos em pastas por ordem de prioridade. Coloquei de lado aqueles que levaria ao banco em algumas horas e separei os mais relevantes para apresentar ao delegado Joaquim. Então, fiz algo que não fazia há anos. Preparei uma garrafa térmica de café forte. Seria um dia longo e eu precisaria de toda a energia disponível. O sol mal despontava no horizonte quando ouvi passos hesitantes no corredor. Tatiane surgiu na porta da sala, os cabelos desgrenhados, olhos inchados de quem mal dormiu. A senhora não descansou nada? Perguntou sua voz rouca de sono. Quando se chega à minha idade, dormir torna-se um luxo dispensável. Respondi, estendendo uma xícara de café, que ela aceitou com um sorriso tímido. Maurício? Ainda dorme. Tomou o calmante que o médico receitou mês passado, quando os ataques de pânico começaram. Ataques de pânico. Mais uma coisa que meu filho escondera de mim. Quantos outros segredos ainda existiriam? Não o julgue com tanta dureza, dona Jurema. Tatiane falou, como se lesse meus pensamentos. Sentou-se na única poltrona livre de papéis. Maurício tentou protegê-la o tempo todo. Mesmo quando as coisas começaram a desmoronar, ele mantinha uma fachada otimista nas visitas familiares. Dizia que não podia desapontá-la depois de todo o sacrifício que a senhora fez para criá-lo. O maior desapontamento não foi o fracasso nos negócios, Tatiane. Foi a mentira. A falta de confiança em mim. Ela baixou os olhos, assentindo levemente. No começo, eram pequenos problemas que ele achava que resolveria logo. Quando percebeu a gravidade, já era tarde demais. O orgulho e a vergonha falaram mais alto. Fez uma pausa, bebericando o café. Eu também errei. Incentivei o estilo de vida que não podíamos manter. As aparências, as festas. Só quando descobri as ameaças percebi o quanto estávamos afundados. Observei minha nora com novos olhos. Sob a camada de maquiagem, cara e roupas de grife que costumava usar, havia uma mulher lutando para manter unido o que restava de seu casamento e dignidade. Como vocês se conheceram? Perguntei subitamente, percebendo que, apesar dos 5 anos de relacionamento, sabia muito pouco sobre Tatiane antes de se tornar a esposa do meu filho. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto cansado. Na biblioteca municipal. Eu estudava para concursos públicos e Maurício pesquisava sobre o mercado imobiliário local.
Ele derrubou uma pilha de livros tentando alcançar uma enciclopédia na prateleira mais alta. Ajudei a recolher a bagunça e acabamos conversando por horas. Biblioteca? Não consegui esconder a surpresa. A imagem que tinha de Tatiane era de alguém mais interessada em vitrines de lojas do que em livros. Formei-me em letras, dona Jurema. Dava aulas em um cursinho preparatório antes de... Ela hesitou. Antes de Maurício insistir que eu poderia me dedicar a coisas mais interessantes. Acho que ele se sentia mais seguro sendo o único provedor. Orgulho masculino, sabe? Não sabia disso. Não sabia que minha nora tinha formação acadêmica, que lecionava, que conheceu meu filho num ambiente intelectual. Quantas outras coisas sobre minha própria família eu desconhecia, entretida em julgamentos superficiais. O ruído da porta do quarto interrompeu nossa conversa. Maurício apareceu, abatido, olheiras profundas marcando seu rosto jovem. Por um instante, lembrou-me tanto seu pai nos últimos meses antes do infarto, que senti um aperto no coração. A mesma expressão de derrota, o mesmo andar arrastado. "Bom dia", murmurou, aceitando a xícara que lhe estendi. "Que horas vamos ao banco?" "Em 1 hora. Temos tempo para um café da manhã rápido. Vou preparar algo enquanto vocês se arrumam." "Não precisa se incomodar, mãe. Não estou com fome." "Não perguntei se está com fome, Maurício. Falei que vamos comer. Ninguém enfrenta um dia como o que temos pela frente de estômago vazio." Meu tom não admitia contestação. Era o mesmo que usava quando ele, adolescente, tentava sair para a escola sem tomar café. Algumas dinâmicas entre mães e filhos nunca mudam. Não importa quantos anos se passem. Durante o desjejum silencioso, observei os dois. Pareciam crianças perdidas, aguardando que alguém mais velho e sábio lhes mostrasse o caminho de volta para casa. E, de certa forma, era exatamente isso que eu faria hoje. Às 7h45, estacionei o carro esportivo em frente ao Banco Nacional Atlântico. Alguns transeuntes viraram a cabeça para admirar o veículo. Ironicamente, o símbolo material que desencadeara toda essa crise agora nos transportava em nossa jornada para solucioná-la. Raquel nos aguardava na entrada, impecável em seu terno azul marinho. Seu sorriso profissional vacilou levemente ao ver o estado abatido de Maurício e Tatiane. "Dona Jurema, bom dia. Vamos para a sala de reuniões? O senhor Carlos Henrique, nosso gerente de crédito, já está nos esperando." Seguimos pelos corredores reluzentes do banco até uma sala de vidro no 2º andar. Carlos Henrique, um homem na casa dos 50 anos com cabelos grisalhos meticulosamente penteados, levantou-se para nos cumprimentar. Seu olhar analítico nos avaliou rapidamente enquanto apertava nossas mãos. Raquel me contextualizou sobre a situação, senhora Peixoto. Uma posição bastante delicada, devo dizer. Delicada. Um eufemismo elegante para o desastre financeiro que se descortinava nas pastas que coloquei sobre a mesa. Durante a hora seguinte, expus em detalhes a situação da Horizonte Imóveis, a fraude com o meu cartão, as dívidas com agiotas, as ameaças. Maurício ocasionalmente complementava com informações técnicas, sua voz ganhando um pouco de segurança quando falava dos aspectos do negócio que ainda dominava. Carlos Henrique ouvia atentamente, fazendo anotações pontuais, seu rosto mantendo a neutralidade profissional. Quando terminei minha exposição, ele entrelaçou os dedos sobre a mesa, pensativo. "O que a senhora propõe exatamente?" "Quero regularizar a situação do cartão, obviamente. Assumo a responsabilidade pelo pagamento, desde que fique registrado que houve uso indevido, embora eu não queira prosseguir com denúncia criminal contra meu filho." O gerente assentiu. "Isso pode ser arranjado. Quanto às dívidas da empresa, proponho uma renegociação global. Tenho uma aplicação de longo prazo que pode servir como garantia para um empréstimo de recuperação. Além disso, o carro, embora adquirido de forma irregular, é um ativo que pode entrar na negociação. E a empresa? Assumirei o controle financeiro como sócia majoritária. Tenho experiência em administração. Construí e gerenciei uma pousada de sucesso por 20 anos. Sei como recuperar um negócio." Carlos consultou alguns dados em seu computador. "A senhora tem um histórico impecável conosco, dona Jurema. Seu score de crédito é um dos melhores da agência. Isso conta muito a seu favor. No entanto,
A situação da Horizonte Imóveis é extremamente complicada. Estou ciente. Por isso trouxe um plano de reestruturação. Abri outra pasta, entregando-lhe um documento que havia preparado durante a madrugada. Redução imediata de custos operacionais, venda de ativos não essenciais, renegociação com fornecedores e uma nova linha de negócios focada em imóveis populares do Programa Habitacional do Governo, que tem financiamento garantido. O gerente examinou o documento, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa. Isso é impressionantemente detalhado para algo preparado em tão pouco tempo. Não dormi esta noite, respondi simplesmente. Ele trocou um olhar com Raquel, que assentiu discretamente. Vou precisar de algumas horas para analisar tudo com nossa equipe de crédito corporativo. Podemos nos encontrar novamente às 4 da tarde? Perfeito. Temos outra parada importante antes disso. Quando saímos do banco, Tatiane parecia mais animada. A senhora foi incrível lá dentro. Parecia uma executiva experiente apresentando para investidores. De onde tirou todos aqueles conhecimentos sobre o mercado imobiliário atual? Internet, minha querida. Passei metade da noite pesquisando. Na minha idade, o sono é escasso, mas a curiosidade permanece insaciável. Maurício permanecia silencioso, um misto de admiração e vergonha em seu semblante. Obrigado, mãe, disse finalmente, sua voz quase inaudível. Não me agradeça ainda. Estamos apenas começando. Nossa próxima parada foi a Delegacia de Crimes Financeiros. O prédio austero contrastava com a arquitetura moderna do entorno. No interior, o cheiro característico de papel antigo e café forte me trouxe lembranças da última vez que estivera ali, quando uns rapazes tentaram aplicar um golpe de reservas falsas em minha pousada, anos atrás. O delegado Joaquim Buarque nos recebeu em sua sala modesta. Aos 52 anos, mantinha a postura ereta e o olhar perspicaz que o caracterizavam desde os tempos em que iniciou na carreira policial. Os cabelos, antes negros, agora exibiam fios prateados nas têmporas, conferindo-lhe um ar ainda mais respeitável. Dona Jurema, quanto tempo? A que devo a honra? Seu sorriso cordial diminuiu ao notar nossas expressões tensas. Problema sério, presumo? Extremamente, Joaquim. Permita-me apresentar meu filho Maurício e minha nora Tatiane. Depois das formalidades iniciais, expus a situação, omitindo deliberadamente a parte da fraude com o cartão, mas enfatizando as ameaças recebidas pela família. Maurício, relutante no início, acabou fornecendo detalhes sobre Montenegro e seus capangas, incluindo descrições físicas e o teor das ameaças verbais que recebera. O delegado ouviu atentamente, fazendo anotações em um bloco. Quando Maurício mencionou o prazo de segunda-feira para o pagamento, Joaquim franziu o senho. Esse tal de Montenegro não me é estranho. Temos recebido relatos similares nos últimos meses. Empresários em dificuldades, empréstimos predatórios, ameaças. Parece que ele está expandindo suas operações na região. O senhor acha que são perigosos de verdade ou apenas intimidação? Perguntei, a preocupação evidente em minha voz. Joaquim considerou a pergunta por um momento. Diria que ambos. Até agora, não tivemos casos de violência física comprovada, mas as ameaças são bastante específicas e detalhadas, o que sugere vigilância real das vítimas. Como no caso do bilhete no carro da Tatiane, mencionando minha hidroginástica. Exatamente. Eles fazem a lição de casa, conhecem rotinas, familiares, pontos fracos. E o que podemos fazer? Maurício perguntou, o desespero permeando sua voz. Oficialmente vou registrar um boletim de ocorrência por ameaça e extorsão. Vamos aumentar o patrulhamento nas áreas que vocês frequentam e podemos fornecer escolta policial discreta no dia do pagamento, se decidirem seguir com isso. Não temos muita escolha, interveio Tatiane. O dinheiro do carro só cobre parte da dívida. Até completarmos o valor total, precisamos ganhar tempo. O delegado assentiu, compreensivo. Nesse caso, sugiro fortemente que o pagamento aconteça em local público, durante o dia, e mantenha um contato constante comigo. Antes, ele nos entregou um cartão com seu número pessoal. Qualquer movimentação suspeita, me liguem imediatamente, não importa a hora.
Após preenchermos os formulários necessários e formalizarmos a denúncia, deixamos a delegacia com um misto de alívio e apreensão. Ter o apoio oficial trazia alguma segurança, mas também tornava a ameaça mais real, mais tangível. E agora? Maurício perguntou enquanto caminhávamos até o estacionamento. Agora vamos à concessionária encontrar esse tal de Paulo Gomes, respondi, consultando o relógio. Temos 2 horas antes de voltar ao banco. Tempo suficiente para entender melhor essa negociação do carro. A Premier Motors ocupava um terreno privilegiado na avenida principal de Balneário Camboriú. Sua fachada de vidro espelhado refletia o céu azul daquela manhã ensolarada, criando uma imagem de opulência calculada para impressionar potenciais compradores. No interior, carros importados reluziam sob luzes estrategicamente posicionadas. Cada veículo acompanhado de uma placa discreta que exibia preços que fariam a maioria dos mortais engasgar. Fomos recebidos por um vendedor jovem, impecavelmente vestido, cujo sorriso ensaiado vacilou quando Maurício perguntou por Paulo Gomes. O Sr. Gomes não costuma atender no showroom. Ele é... O proprietário, eu sei, completou meu filho. Diga que Maurício Peixoto está aqui a respeito do carro vermelho. O vendedor hesitou por um instante antes de nos conduzir a uma sala reservada nos fundos da concessionária. Alguns minutos depois, Paulo Gomes entrou. Um homem na casa dos 60 anos, baixo e atarracado, cabelos tingidos de preto, terno italiano que parecia ligeiramente apertado em seu físico robusto. Seu perfume forte chegou às nossas narinas segundos antes dele próprio. Maurício, que surpresa agradável! Sua voz grave contrastava com o aperto de mão frouxo que ofereceu. Seus olhos pequenos e perspicazes avaliaram rapidamente Tatiane e demoraram-se em mim com curiosidade. E estas adoráveis senhoras seriam minha esposa, Tatiane, e minha mãe, Jurema Peixoto, apresentou Maurício. Viemos falar sobre o carro. O sorriso de Paulo diminuiu alguns milímetros. Espero que não tenha mudado de ideia. Já reservei o valor que combinamos. Na verdade, intervim, dando um passo à frente. Sou eu quem gostaria de discutir alguns detalhes dessa transação, Sr. Gomes. O carro foi adquirido com meu cartão, portanto, tecnicamente, me pertence. Paulo Gomes me estudou com mais atenção, seu sorriso agora completamente ausente. Entendo. E a senhora deseja transparência. Meu filho mencionou que o pagamento seria em espécie. 270 mil reais em dinheiro vivo. Prefiro discrição em meus negócios, senhora Peixoto. Algum problema com isso? Nenhum, desde que tudo seja devidamente documentado. Recibo oficial, transferência de propriedade, imposto recolhido. O básico que se espera de uma transação legal. Paulo riu, um som curto e seco. Maurício não mencionou esses detalhes burocráticos quando conversamos. Maurício estava sob extrema pressão e pode ter concordado com termos que não são aceitáveis para mim. Mantive o olhar firme, sem piscar. O carro sai da concessionária apenas com documentação completa. Caso contrário, será devolvido como compra não autorizada. E o senhor terá que lidar diretamente com a Premier Motors. Um silêncio tenso preencheu a sala. Paulo me encarava como se tentasse determinar até onde eu estava disposta a ir. Após alguns instantes, seu rosto enrugado abriu-se em um sorriso que não chegava aos olhos. A senhora me lembra minha falecida mãe, Dona Jurema, teimosa como uma mula, mas sensata em seus princípios. Voltou-se para Maurício. Você não mencionou que sua mãe era tão envolvida em seus negócios. É uma situação recente, respondeu meu filho, visivelmente desconfortável. Paulo coçou o queixo, pensativo. Muito bem, podemos fazer do jeito tradicional. O preço terá que ser ajustado para cobrir os impostos, claro. Digamos, 250 mil, com tudo documentado. 260. Contrapropus sem hesitar. E precisamos fechar hoje, agora de preferência. A senhora é dura na negociação. Ah, Paulo sorriu, agora com genuíno divertimento. 255 e fechamos em 1 hora. Preciso chamar meu contador para preparar a documentação. Trato feito, concordei, estendendo minha mão, que ele apertou com mais firmeza desta vez.
Enquanto Paulo se retirava para fazer os arranjos necessários, Maurício me encarou, atônito. Como você fez isso? Ele nunca aceita negociar. Seu Paulo Gomes pode ser um homem de negócios experiente, mas eu administrei uma pousada por 20 anos em uma cidade turística. Lidar com tipos difíceis era parte da rotina. Sorri, sentindo uma confiança que não experimentava há muito tempo. Além disso, ele percebeu que não estava mais negociando com um jovem desesperado, mas com uma senhora que não tem nada a perder. 2 horas depois, deixamos a concessionária com um cheque administrativo de 255 0,000 em nome da Horizonte Imóveis e toda a documentação em ordem. Paulo Gomes, surpreendentemente, convidou-me para um café em outra ocasião, mencionando oportunidades de negócios que poderiam nos interessar. Declinei educadamente, mas guardei seu cartão. Nunca se sabe quando um contato inesperado pode ser útil. Direto para o banco agora? Perguntou Tatiane, enquanto entrava no carro que Maurício havia alugado para substituir o esportivo vermelho que agora pertencia oficialmente a Paulo Gomes. Sim, e depois temos outra parada importante a fazer. Onde? Questionou Maurício, ligando o motor. No Centro Comunitário Vida Plena. Diante de seus olhares confusos, expliquei. Hidroginástica. Terça e sexta, às 17 horas. Minha rotina de 15 anos. Se Montenegro está nos observando, quero que veja que não alteramos nossos hábitos, que continuamos com a vida normal. Enquanto nos afastávamos da concessionária, observei pelo retrovisor o carro vermelho sendo levado para o interior da loja. Um símbolo de ostentação e mentiras, transformado em nossa primeira vitória concreta contra o caos financeiro que ameaçava destruir nossa família. Uma pequena luz no fim do túnel, ainda distante, mas inegavelmente acesa. A batalha mais difícil, no entanto, ainda estava por vir. Segunda-feira ao meio-dia. O confronto direto com Montenegro e seus capangas. A possibilidade real de violência. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, senti que tínhamos uma chance. Uma pequena, improvável, mas real chance de sairmos dessa situação de cabeça erguida. Sabe, mãe? Maurício falou subitamente, interrompendo meus pensamentos. Acho que nunca disse isso antes, mas... Você é incrível. Sorri, tocada por suas palavras. Não, filho. Sou apenas uma velha teimosa que aprendeu algumas lições ao longo do caminho e que ainda tem muitas para ensinar a vocês. O fim de semana passou como um turbilhão. Após nossa reunião com Carlos Henrique na sexta-feira, onde conseguimos aprovar um plano emergencial de reestruturação da dívida, mergulhamos em um trabalho intenso de reorganização da Horizonte Imóveis. Minha sala de estar transformou-se em um centro de operações improvisado, com planilhas, contratos e documentos espalhados por todos os cantos. No sábado, Berenice, minha filha advogada, juntou-se a nós. A princípio, sua reação ao descobrir o que Maurício havia feito foi explosiva. Os gritos ecoaram pelo apartamento, anos de rivalidade fraternal alimentando sua indignação. Você poderia ter destruído tudo que mamãe construiu, acusou ela, apontando o dedo para o irmão, que permanecia cabisbaixo, aceitando a reprimenda como um penitente. Basta, Berenice. Intervi finalmente. Seu irmão cometeu erros graves, mas está pagando por eles. Agora precisamos da sua expertise jurídica, não do seu julgamento. Ela respirou fundo, ajeitou o blazer impecável com um gesto brusco e assumiu sua postura profissional. Que contratos precisam ser revisados primeiro? Com Berenice analisando a documentação legal e identificando brechas para renegociação, Tatiane surpreendeu a todos ao revelar um talento desconhecido para a organização financeira. Lecionei matemática financeira por 2 anos antes de parar de trabalhar, explicou, enquanto criava planilhas complexas de fluxo de caixa projetado. Sempre tive facilidade com números. Por que abandonou a carreira? Perguntei curiosa sobre essa faceta desconhecida da minha nora. Ela trocou um olhar rápido com Maurício antes de responder. Achávamos que seria melhor para a imagem da empresa se eu me dedicasse a ser a esposa perfeita do empresário bem-sucedido. Festas, jantares com clientes, aparências. Sua voz carregava um arrependimento palpável. Foi minha escolha também. Me deixei levar pela ilusão de status.
No domingo, com o apoio técnico de um contador indicado por Carlos Henrique, finalizamos um inventário completo de ativos e passivos. A situação era alarmante, mas não irremediável. O cheque da venda do carro foi depositado e cobriria parte significativa da dívida com Montenegro. Mas ainda faltavam cerca de R$30 mil para completar o valor exigido. "Vou vender minhas joias", declarou Tatiane naquela noite, abrindo uma caixa de veludo azul marinho que continha as poucas peças que ainda não havia negociado. "Meu conjunto de safiras deve cobrir o restante." "Não", decidi após um momento de reflexão. "Guardem as joias. Tenho um plano melhor para amanhã." A segunda-feira amanheceu com um céu carregado de nuvens cinzentas, prenunciando tempestade, uma metáfora perfeita para o que nos aguardava. Acordei antes do alarme tocar, após uma noite entrecortada por pesadelos onde figuras sombrias invadiam meu apartamento, ameaçando minha família. Às 8 da manhã, deixei Maurício e Tatiane revisando os documentos finais e dirigi-me sozinha ao centro comunitário Vida Plena. Não para a hidroginástica, mas para um encontro marcado na véspera por telefone. Sandra Lima, minha amiga de décadas e proprietária da floricultura mais tradicional da cidade, aguardava-me na cafeteria anexa ao centro. "Jurema, que cara é essa? Parece que viu um fantasma!" exclamou ao me ver chegar. Sandra mantinha a vivacidade que sempre a caracterizou, mesmo aos 60 anos. Seus cabelos tingidos de vermelho vibrante e o batom combinando eram sua marca registrada. "Quase isso", respondi, aceitando o abraço caloroso que ela oferecia. "Preciso de um favor, Sandra. Um favor significativo. Durante a próxima hora." Expus a situação para minha amiga, omitindo apenas os detalhes mais comprometedores sobre a fraude do cartão. Sandra ouviu atentamente, seu rosto expressivo alternando entre choque, indignação e preocupação. "Deixa eu ver se entendi", disse ela após eu terminar. "Você quer que eu finja ser uma investidora interessada no espaço comercial ao lado da minha floricultura, que por acaso pertence à imobiliária do seu filho, e que eu apareça hoje na reunião com esse tal de Montenegro?" "Exatamente. Precisamos de testemunhas externas. Pessoas que possam confirmar nossa versão caso algo dê errado." Sandra tamborilou as unhas compridas na mesa, pensativa. "Quem mais você chamou?" "Antônio Cardoso." "O almirante?" Sandra ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Aquele seu vizinho durão que parece saído de um filme de guerra?" "Ex-oficial da Marinha. Respeita a hierarquia e detesta criminosos. Aceitou na hora quando liguei ontem." Um sorriso lento se formou no rosto de minha amiga. "Jurema Peixoto, você sempre foi a mais esperta do nosso grupo. Enquanto nós planejávamos festinhas na escola, você já estava 3 passos à frente, bolando estratégias." Ela pegou minha mão, apertando-a com força. "Conte comigo. Que horas preciso estar lá?" 11h30. "Vista-se como a empresária bem-sucedida que você é. Queremos impressionar." Quando retornei ao apartamento, encontrei Maurício ao telefone, negociando fervorosamente com um fornecedor. Seu rosto, antes abatido, agora demonstrava a determinação que eu conhecia bem. A mesma que exibia quando, ainda menino, decidia montar quebra-cabeças complexos sem parar até terminar. Consegui extensão de prazo para as notas promissórias. Anunciou ao desligar. 3 meses com redução de 15% nos juros. "Excelente! Onde está Tatiane?" "Foi buscar os documentos atualizados no cartório. Berenice está com ela." Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. "Mãe, sobre hoje, tenho medo. Esses caras não brincam em serviço." Sentei-me ao seu lado no sofá, segurando suas mãos entre as minhas. Notei calosidades que não existiam antes. Marcas de trabalho duro recente, talvez das horas ininterruptas revisando documentos. "Também tenho medo, filho. Seria tola se não tivesse." Mas medo nunca impediu sua mãe de fazer o que precisa ser feito. Sorri, tentando transmitir uma confiança que não sentia plenamente. "Lembra quando aquela tempestade destruiu parte do telhado da pousada na véspera do feriado, com todas as reservas confirmadas?" "Lembro." Ele sorriu fracamente. "A senhora subiu lá mesmo com o vento ainda forte e coordenou o conserto emergencial. E conseguimos abrir no dia seguinte, sem cancelamentos." Apertei suas mãos com mais força.
Hoje é só mais uma tempestade, Maurício. Vamos consertá-la juntos. Às 11h15, nosso pequeno exército familiar estava reunido no escritório da Horizonte Imóveis. Eu, Maurício e Tatiane, Berenice com sua pasta de documentos jurídicos, Sandra trajando um elegante conjunto vermelho que combinava com seus cabelos, e Antônio Cardoso, imponente em seu blazer azul marinho com botões dourados que remetiam ao seu passado militar, postura ereta como se ainda estivesse em um navio de guerra. O delegado Joaquim havia sido fiel à sua palavra. Um carro policial descaracterizado estacionou discretamente do outro lado da rua, e 2 agentes à paisana circulavam pela calçada, fingindo serem pedestres comuns. Lembrem-se do plano. Recapitulei. Sandra e Antônio fingem interesse no imóvel do shopping. Estamos no meio de uma reunião de negócios normal quando Montenegro chegar. Maurício conduz a negociação principal. Eu intervenho apenas se necessário. E se eles perceberem a armadilha? Questionou Berenice, sempre a pragmática. Não é uma armadilha, querida. É proteção. Estamos pagando o que devemos, mas em nossos termos, com testemunhas respeitáveis. O relógio da parede marcava 11h45 quando a porta da recepção se abriu. A secretária, previamente instruída, conduziu 3 homens ao escritório principal. O primeiro, que presumivelmente era Montenegro, surpreendeu-me. Esperava um estereótipo de vilão, gordo, mal encarado, ostentando joias vulgares. Em vez disso, vi um homem de meia idade, elegantemente vestido, cabelos grisalhos bem aparados e um sorriso educado que não alcançava seus olhos frios. Os 2 homens que o acompanhavam, entretanto, encaixavam-se perfeitamente no estereótipo de capangas. Corpos musculosos mal contidos em ternos baratos, expressões impassíveis, olhos constantemente esquadrinhando o ambiente em busca de ameaças. Senhor Peixoto! Cumprimentou Montenegro, estendendo a mão para Maurício. Vejo que temos uma reunião animada hoje. Não esperava público. Seu tom era leve, mas a ameaça velada era perceptível. Estamos no meio de uma negociação importante, explicou meu filho com uma calma que me surpreendeu. A senhora Lima está interessada em expandir sua floricultura, e o comandante Cardoso representa um grupo de investidores. Montenegro analisou os presentes com olhos perspicazes. Sandra retribuiu com seu sorriso mais encantador, enquanto Antônio manteve a expressão imperturbável que certamente aperfeiçoara durante décadas na Marinha. Fascinante! Talvez possamos retomar nosso assunto particular mais tarde? Não será necessário, interveio Maurício. Podemos resolver agora mesmo. Tenho o valor que combinamos. Ele abriu uma pasta sobre a mesa, revelando um envelope pardo. 250 mil reais conforme acordado. Montenegro franziu o senho. Sua memória falha, Sr. Peixoto. O valor era de 280 mil. O acordo original era de 250 mil. Contrapôs meu filho, deslizando um papel pela mesa. Aqui está a cópia do contrato assinado pelo senhor, com firma reconhecida. Montenegro pegou o documento, estudando-o com uma expressão que mesclava irritação e um certo respeito relutante. Era uma jogada arriscada que Berenice havia sugerido. Aproveitar a presença de testemunhas para contestar o valor inflacionado que sabíamos que Montenegro tentaria cobrar. Parece que me equivoquei, cedeu ele após um momento. Os juros adicionais que discutimos verbalmente não constam no contrato, completou Maurício. E como minha advogada pode confirmar, apontou para Berenice, que assentiu profissionalmente. Acordos verbais não documentados não têm o mesmo peso legal. Um silêncio tenso preencheu a sala. Os 2 capangas se entreolharam, inquietos com o rumo da conversa. Montenegro manteve os olhos fixos em Maurício, como um predador avaliando se a presa vale o esforço da caça. Vejo que você aprendeu algumas lições desde nosso último encontro, Sr. Peixoto. Impressionante. Seu olhar desviou-se para mim, identificando corretamente a fonte da nova estratégia. A senhora deve ser a famosa mãe que mencionou algumas vezes. Jurema Peixoto, apresentei-me, estendendo a mão, que ele apertou com formalidade surpreendente. Sou a nova sócia majoritária da Horizonte Imóveis. Entendo. Uma reestruturação familiar interessante. Ele voltou-se para o envelope sobre a mesa.
O pagamento é em espécie? Cheque administrativo, respondeu Maurício. Mais seguro para todos os envolvidos. E temos um recibo preparado para sua assinatura, confirmando a quitação total do débito. O rosto de Montenegro endureceu. Preferimos discrição em nossas transações, como bem sabe. E nós preferimos transparência. Rebati, mantendo a voz calma, mas firme. Especialmente quando envolve quantias significativas. Tenho certeza que o senhor, como empresário experiente, compreende a importância de documentação adequada. Um dos capangas deu um passo à frente, claramente incomodado com o rumo da conversa. Mas Montenegro o deteve com um gesto discreto. Seus olhos frios calculavam rapidamente, avaliando a situação. O escritório cheio de testemunhas respeitáveis, a advogada com sua pasta de documentos, o ex-militar cuja postura indicava que não se intimidaria facilmente. Naturalmente, concordou finalmente, sua voz suave contrastando com a tensão palpável no ambiente. Negócios são negócios, afinal. Nos próximos 15 minutos, finalizamos a transação com uma formalidade quase surreal. Montenegro examinou o cheque administrativo, assinou o recibo de quitação preparado por Berenice e até trocou cartões com Sandra, que manteve sua performance de potencial investidora com maestria impressionante. Foi um prazer conhecê-la, senhora Peixoto, disse Montenegro ao se despedir, segurando minha mão um pouco mais tempo que o necessário. Admiro pessoas que sabem como adaptar situações a seu favor. Se algum dia precisar de capital para investimentos menos convencionais, meu escritório está à disposição. Agradeço a oferta, Sr. Montenegro, mas prefiro métodos tradicionais de financiamento. Sustentei seu olhar sem hesitar. E espero sinceramente que nossos caminhos não voltem a se cruzar. Um sorriso frio brincou em seus lábios. O futuro é imprevisível, senhora. Mas respeito sua posição. Tenham um bom dia. Quando a porta se fechou atrás deles, o ar pareceu retornar à sala. Sandra foi a primeira a quebrar o silêncio, soltando um longo suspiro dramático. Santo Deus, Jurema! Aquele homem tem olhos de serpente. Senti como se estivesse sendo hipnotizada. Antônio Cardoso bufou, ajustando os punhos da camisa. Típico predador urbano. Vi muitos como ele nos meus tempos de patrulha costeira. Intimidam com elegância, mas recuam quando enfrentados adequadamente. Berenice verificou pela janela, confirmando que o trio havia realmente deixado o prédio. Funcionou, declarou incrédula. Realmente funcionou. Maurício, que mantivera uma compostura admirável durante toda a reunião, finalmente desabou na cadeira, tremendo visivelmente. Achei que meu coração fosse explodir, confessou, a adrenalina cedendo lugar ao alívio. Quando ele questionou o valor, você foi brilhante, amor. Tatiane se aproximou, abraçando-o pelos ombros. Firme, profissional, exatamente como planejamos. Deixei-me cair na cadeira mais próxima, sentindo o peso dos últimos dias finalmente cobrar seu preço. Conseguimos a primeira etapa, murmurei, massageando as têmporas. Agora vem o verdadeiro desafio: reconstruir este negócio do zero. Não do zero, mãe, corrigiu Maurício, recuperando um pouco de cor. Temos a estrutura, a carteira de clientes e agora... Ele olhou para Tatiane, que assentiu encorajadoramente. Temos uma nova visão para a empresa. Nas semanas seguintes, mergulhamos em um processo intenso de transformação da Horizonte Imóveis. As medidas emergenciais aprovadas pelo banco foram implementadas com rigor: redução de custos operacionais, fechamento temporário da filial menos lucrativa, renegociação com fornecedores. Tatiane revelou-se uma administradora nata, assumindo a gestão financeira cotidiana com uma competência que me surpreendeu. Anos observando você e fazendo cursos online escondida, confidenciou-me certa tarde, enquanto revisávamos o fluxo de caixa projetado. Sempre soube que um dia precisaríamos de uma abordagem mais profissional. Só não imaginei que seria assim. Maurício, livre do peso das decisões financeiras, floresceu novamente no papel que sempre desempenhou melhor: relacionamento com clientes e prospecção de negócios. Sua habilidade natural para a comunicação, temporariamente ofuscada pelo desespero da crise, voltou com força total quando apresentou nosso novo projeto para a prefeitura.
um condomínio de habitação popular, utilizando terrenos previamente descartados por outros incorporadores. A ideia foi da minha mãe, insistiu ele durante a apresentação, fazendo questão de me dar crédito diante do secretário municipal de habitação. Ela identificou uma oportunidade onde só víamos problemas. O projeto foi aprovado preliminarmente, com incentivos fiscais que melhoraram significativamente nossas projeções financeiras. Em 3 meses, a Horizonte Imóveis já operava no azul, modestamente, mas consistentemente. Em uma tarde particularmente agradável de outono, 6 meses após a fatídica visita de Maurício com o cartão fraudado, reunimos-nos para um almoço no restaurante Maré Alta, o mesmo onde tivemos nossa dolorosa conversa de revelações. Desta vez, porém, o clima era de celebração contida. Um brinde, propôs Berenice, erguendo sua taça de vinho. A ressurreição da Horizonte Imóveis e a nova sociedade Peixoto em Peixoto. A coragem da mamãe, acrescentou Maurício, seus olhos brilhando com emoção genuína, que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar e que família significa muito mais que compartilhar sucessos. Significa enfrentar juntos os fracassos também. Tatiane, agora oficialmente diretora financeira da empresa, com seu nome recém-adicionado ao contrato social, ergueu sua taça de água. A gravidez de 2 meses exigia abstinência alcoólica. A verdade que, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Ergui minha própria taça, observando os rostos ao meu redor. Meus filhos, minha nora, minha família imperfeita e maravilhosa. A última risada, propus, fazendo-o sorrir com a referência à frase que Maurício usara naquele dia fatídico. Não a que vem da zombaria ou do triunfo sobre os outros, mas a que nasce da alegria de superar juntos os obstáculos que a vida coloca em nosso caminho. Enquanto saboreávamos a refeição, contemplando a vista do mar que tanto amo, refleti sobre a incrível jornada dos últimos meses. A traição que se transformou em redenção. O desespero que abriu caminho para uma nova configuração familiar mais sólida, mais honesta. A vida raramente segue os caminhos que planejamos. Às vezes, são justamente os desvios mais aterradores que nos levam aos destinos mais gratificantes. Quando Maurício entrou em meu apartamento naquela tarde, anunciando que havia usado meu cartão para comprar um carro de luxo, jamais poderia imaginar que aquele momento de horror se transformaria no catalisador para uma das fases mais significativas da minha vida. Aos 68 anos, quando muitos imaginam que a vida profissional está encerrada, redescobri o prazer de construir um negócio, de enfrentar desafios, de usar a experiência acumulada para transformar caos em ordem. E, mais importante, redescobri meus filhos, não mais como extensões idealizadas de mim mesma, mas como adultos completos, falíveis, capazes tanto de erros monumentais quanto de superações inspiradoras. E sim, como prometi naquele dia tenso no restaurante Maré Alta, acabei tendo a última risada. Não por vingança ou castigo, mas pela alegria profunda de ver minha família renascida das cinzas de seus próprios erros. Mais forte, mais unida, mais autêntica. Quando peguei aquelas chaves do carro de luxo, naquele momento de fúria e decepção, não podia imaginar que estaria, na verdade, pegando as chaves para um novo capítulo da nossa história familiar. Um capítulo escrito com lágrimas, suor, honestidade tardia e, finalmente, redenção. Meus queridos que acompanharam minha história até aqui, confesso que reviver esses momentos faz meu coração bater mais forte. Quem diria que uma senhora de 68 anos como eu, Jurema Peixoto, enfrentaria tamanha tempestade em uma fase da vida que muitos acreditam ser de pura calmaria? Tudo começou com aquela frase que gelou meu sangue. Acabei de comprar um carro de 300 mil reais para a Tatiane e usei seu cartão para pagar. Meu próprio filho, sorrindo como se tivesse feito uma travessura infantil, não uma fraude criminosa. Naquele instante, senti o mundo desabar. A traição, a zombaria, a falta de respeito por tudo que construí ao longo da minha vida. Mas o destino tem caminhos misteriosos. Ao pegar as chaves daquele carro vermelho reluzente, não imaginava que estava também pegando as rédeas de uma transformação familiar profunda.
A descoberta do verdadeiro estado financeiro da empresa de Maurício, as ameaças dos agiotas, as mentiras acumuladas por anos, cada revelação era como uma facada que abria feridas antigas e criava novas cicatrizes. O que começou como um ato de traição transformou-se numa jornada de redenção. Revisitei habilidades que pensei ter aposentado quando vendi minha pousada. Negociei com banqueiros, confrontei agiotas, reorganizei finanças empresariais e, principalmente, redescobri minha própria família. Maurício não era apenas o filho irresponsável que traiu minha confiança, mas um homem atormentado pelo medo de decepcionar a mãe que tanto se sacrificou por ele. Tatiane não era a nora superficial, obcecada por status, mas uma mulher inteligente que abriu mão de sua própria carreira para sustentar uma fachada que ambos acreditavam necessária. A venda daquele carro, que simbolizava toda a falsidade que havia se instalado em nossas relações, foi o primeiro passo para nossa reconstrução. Os R$255 mil não compraram apenas nossa liberdade das ameaças de Montenegro. Compraram a chance de recomeçarmos com honestidade, transparência e propósito renovado. Lembro-me vividamente daquela reunião no escritório, com Sandra e Antônio como nossas testemunhas improvisadas, enfrentando Montenegro e seus capangas. O medo estava lá, palpável, mas algo mais forte o superava. A determinação de uma mãe de proteger sua família, mesmo quando esta família havia errado gravemente. Não era apenas sobre dinheiro ou negócios, era sobre dignidade, sobre escolher enfrentar os problemas de frente, mesmo quando seria mais fácil se esconder. Os meses seguintes foram de trabalho árduo e transformação. A Horizonte Imóveis ressurgiu, não como a empresa de fachada luxuosa que meu filho tentara manter, mas como um negócio sólido, ético e verdadeiramente útil para a nossa comunidade. O projeto de habitação popular que desenvolvemos não apenas salvou as finanças da empresa, mas deu um novo significado ao trabalho de todos nós. Estávamos finalmente construindo algo real, algo que importava. Tatiane descobriu sua verdadeira vocação na administração financeira, livre das amarras da esposa troféu que acreditava precisar ser. Maurício reencontrou sua paixão genuína pelo relacionamento com clientes, sem o peso esmagador das decisões financeiras para as quais nunca teve aptidão. E eu, aos 68 anos, quando muitos acreditam que é hora de desacelerar, descobri uma nova fase produtiva e gratificante da minha vida. Nossa história poderia ter terminado em tragédia, com a empresa falida, meu filho possivelmente preso, nossa família despedaçada por ressentimentos. Mas escolhemos um caminho diferente, um caminho de perdão difícil, mas sincero, de responsabilização, mas também de compreensão, de consequências justas, mas também de segundas chances. E hoje, quando nos reunimos para almoços de família no restaurante Maré Alta, olhando para aquela mesma baía de Balneário Camboriú, que testemunhou nossos momentos mais sombrios, somos capazes de rir, não como naquele dia terrível, com risadas falsas e zombeteiras, mas com a alegria autêntica de quem sobreviveu à tempestade e encontrou um porto mais seguro do outro lado. O que aprendi com tudo isso? Que família não se constrói apenas nos momentos de glória e celebração, mas principalmente nas crises, nos erros, no trabalho árduo de reconstrução após os desmoronamentos. Que perdão não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu, mas escolher conscientemente construir algo novo a partir dos escombros do que foi destruído. Que nunca é tarde para recomeçar, para aprender, para transformar mesmo as piores traições em oportunidades de crescimento. Agora, meus queridos ouvintes que acompanharam minha jornada, quero pedir algo importante. Se esta história tocou seu coração, se você se identificou com algum aspecto dessa montanha-russa emocional que vivemos, por favor, inscreva-se aqui no canal Vovó Lembrou. Cada novo inscrito significa muito para mim. Significa que minhas experiências, minhas dores e aprendizados podem ajudar outras pessoas a encontrarem seu próprio caminho através de situações difíceis. Deixe seu comentário contando o que você faria no meu lugar. Teria perdoado como eu? Teria tomado decisões diferentes? Cada comentário que recebo é como uma conversa com um amigo,
uma oportunidade de refletir juntos sobre os desafios que a vida nos apresenta. E acredite, leio todos com muito carinho. Se esta história significou algo para você, por favor, não esqueça de deixar seu like. É um gesto simples que nos ajuda a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas reflexões. E se puder, considere nos ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações que permitem que esse canal continue trazendo histórias reais todos os dias. Produzir esses vídeos tem custos que vão além do tempo: equipamentos, edição, pesquisa, e sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos a qualidade e frequência que vocês merecem. Essa ajuda financeira é fundamental para que eu possa continuar compartilhando não apenas esta, mas muitas outras histórias que podem trazer conforto, reflexão e esperança para quem está passando por momentos difíceis. Temos novos vídeos todos os dias, histórias reais de superação, aprendizado e recomeços. Dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Tenho certeza que encontrará outras narrativas que falarão diretamente ao seu coração. De meu apartamento em Balneário Camboriú para sua casa, com todo carinho e gratidão por sua companhia nesta jornada, eu, Jurema Peixoto, me despeço por hoje. Mas lembre-se, a vida nunca para de nos surpreender, e eu estarei aqui amanhã com mais uma história para compartilharmos juntos. Até nosso próximo encontro, meu querido. E lembre-se sempre, por mais sombrio que pareça o momento, podemos sempre escolher ter a última risada, não por vingança, mas pela alegria de ter superado os obstáculos e encontrado um novo caminho.